A paz do Senhor Deus que esteja sempre com você e com sua família. Hoje é quarta-feira, 30 do mês de novembro de 2016. Também hoje eu quero iniciar a contar para você uma longa história bíblica, começando pelo primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, que conta como Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. E vem a história de a formação do homem, a formação da mulher, a queda do homem, o dilúvio. Deus fez chover 40 dias com 40 noites, e o dilúvio destruiu tudo que tinha fôlego de vida. Deus poupou somente Noé com sua família. Vem a história da geração de Noé, a história de Abrão, que Deus mudou o nome dele para Abraão. Depois vem a história de Isaac, filho de Abraão, a história de Jacó, filho de Isaac. Jacó, Deus também mudou o nome dele para Israel. Vem a história de José no Egito, José era filho de Jacó. Depois vem a história de Moisés, o homem que foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Depois vem a história de Josué, sucessor de Moisés. E enfim, depois vem a história de reis que governavam as nações naquela época. O primeiro rei de Israel chamava Saul. Depois de Saul, Davi, rei de todo Israel. Depois de Davi, Salomão, seu filho. E enfim, nós vamos contar toda a história da Bíblia de capa a capa. Todos os dias eu vou gravar um vídeo de segunda a sexta, contando a história bíblica, e convido você que acompanha sempre com a gente, assista o nosso vídeo e acompanhe com a gente a história bíblica. Vamos então começar a primeira leitura de hoje, começar pelo primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dias e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza terra ervas que deem semente, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu erva que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia.
Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite. E fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundo, multiplicai-vos e encheis a terra dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruto que dêem semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra,
e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrate. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam-se. Essas foram uma das primeiras leituras do início de nosso conto bíblico, que eu vou contar para você. Como eu já disse, vou gravar todos os dias um vídeo de segunda a sexta, e vamos ler a Bíblia de capa a capa, e convido você novamente que acompanhe com a gente, assista o nosso vídeo, acompanhe com a gente as nossas leituras bíblicas, porque é muito bom a gente ler a Bíblia, é muito bom a gente ouvir alguém ler a Bíblia. A Bíblia é um santo livro e só ensina aquilo que é bom. E a você, um bom dia, e Deus que ilumina sempre o nosso caminho e que nos livre de todos os males. Amém. E até o próximo vídeo, se assim Deus vos permitir. Até lá. Tchau.